Quem vocês acham que hoje escolhe quem vive ou morre? Alguns vão falar do destino, de uma força suprema, outros da maldade humana. Mas no mundo atual, onde uma pandemia acaba sendo utilizada como gatilho para diversos tipos de ações estatais, governamentais, legais e de mídia, juntamente com entidades que deveriam ser regulatórias, visando lucro, vantagens e controle do mercado, diante de tudo isso é possível acreditar em alguém? Essas ações interferem na informação, na economia, no desenvolvimento social e humano, liberdades e direitos individuais, além de deixar inúmeros casos e questões da população sem resposta. Acabam criando um verdadeiro caos de informações, gerando pânico, incertezas e desconfiança. Diante deste cenário, as grandes empresas farmacêuticas que são donas de patentes protegidas de medicamento e vacinas acabam com todo este poder em suas mãos. E isto pode ser perigoso a depender de como e para que o utilizam. Vou explicar. Os casos de Covid, ora aumentam, ora diminuem, mas existe uma grande demanda por vacinas, além das de reforço ou booster, e por algumas indicações das entidades regulatórias. As vacinas de reforço em breve se tornarão algo contínuo em nossas vidas, nós sabemos quem mais tem a ganhar com isso: as grandes farmacêuticas. Estas empresas e grupos farmacêuticos estão controlando não só a saúde mundial, mas também o mercado e o dinheiro. Chantageiam governos ou fazem acordos secretos ou melhor sigiloso com outros governos, alimentam a desigualdade de mercado, prejudicando empresas menores e com produtos similares, conseguindo que seus produtos sejam impostos à população de diversas formas. Impõem termos e condições desleais. Monopolizam, compram patentes e controlam descobertas que salvariam milhões de vidas. Aumentam preços e apesar de tudo isso, nós não temos escolha senão tomar suas vacinas, tomar seus remédios. O que seria normal se estes fossem realmente eficazes e sem efeitos colaterais diversos ou riscos futuros desconhecidos? Mas tomamos por necessidade, opção, ou até mesmo contra a vontade, e vocês verão por que e como isso acontece mais para frente neste vídeo. Este é o tipo de poder que está nas mãos deles. Mas infelizmente o povo ignorante, ou os que acabam sendo controlados pelo Estado aceitam e muitos ainda acreditam que tudo é gratuito, direito ou benefício. Pelo simples fato do dinheiro não sair do bolso no ato da compra que é feita pelo Estado com dinheiro público, não se preocupam com o valor, de no mínimo 30 vezes o valor de custo, e acredite ou não isso afeta a economia, impostos etc. Lembrem-se, mesmo existindo muitos cientistas éticos, honestos e preocupados realmente em salvar vidas, a grande maioria deles está sob o controle profissional, jurídico e de informação destas grandes farmacêuticas, como funcionários ou parceiros. Por estes e outros motivos que mostraremos, são as grandes farmacêuticas que decidem quem vive ou morre, e como fazem isso. E não acontece só em casos relacionados à pandemia. Lembrando que isso não é de hoje. Como eles chegaram a este nível de poder? Quanto perigoso eles podem ser? Por que os governos não conseguem parar ou controlar todas estas empresas como controla a população, mesmo com leis para isso? Será porque fazem parte do sistema que vamos mostrar no final deste vídeo. Essa foi só a introdução do que vamos falar aqui. Vamos ver algumas histórias recentes que mostram como o mercado da doença é mais vantajoso para quem tem o poder. Vamos começar com uma história interessante. Martin Shkreli talvez você não o conheça ou nem tenha ouvido falar, pois estava ocupado passando tempo em redes sociais ou assistindo desinformação dezenas de vezes na televisão. Mas ele, Martin Shkreli, chegou a ser considerado um dos vilões do mundo no século XXI, e você deve estar se perguntando, o que foi que ele fez? Ele foi responsável por uma das maiores jogadas do mercado de investimento e farmacêutico americano. Ele vendeu um remédio chamado Daraprim, um dos principais remédios na luta contra a malária e outras infecções causadas pelo HIV. Lembrando que internacionalmente remédio é considerado uma droga. E por que vender um medicamento se tornou um problema tão grande para os Estados Unidos? Esta droga ou remédio em algum momento custavam $13,15 e aí que entra Martin Shkreli e compra a licença comercial do Daraprim e aumentou o preço por volta de 5.000%. Sim, você ouviu corretamente, 5.000%, e passou a custar $750.
Os pacientes ficaram indignados, assim como alguns poucos parlamentares, advogados, etc. Mas Marty não dava a mínima, e em seu depoimento e julgamento ele era sarcástico e sorria enquanto questionado. Ele foi condenado por fraude. Mas o que ele tem a ver com as Big Pharmas? Ele gerenciava um fundo de capital de investimentos de empresas biofarmacêuticas. Ele era guiado pelo lucro rápido e fácil que era gerado pelo poder monetário e de interesses que tinha ao seu dispor. O sistema que coloca poder e dinheiro acima das vidas daqueles que mais necessitam. As Big Pharmas querem ter mais controle e fazer dinheiro com a doença, postergando ou superprecificando a possibilidade da cura. Um sistema que influencia todos no mundo, pois mexe com o que temos de mais valioso, a vida. As grandes farmacêuticas hoje têm um poder fora do controle de pessoas e de governos, mas que é capaz de controlar a todos de diversas formas. Como as grandes farmacêuticas fazem isso? Se valendo do poder acumulado, da influência e do dinheiro que tem garantido não só por meios de propaganda, mas também de desinformação, e tornando uma população viciada em medicamento e até hipocondríacos. Eles têm o poder de influências político e instituições regulatórias, enfim, eles têm o poder de aumentar seus lucros, aumentando o custo de tratamento de pacientes. Vamos ao caso americano dos opioides. O que é um opioides? É um remédio para dores, mas que ninguém fala que pode afetar as pessoas e causar dependência, como heroína, pois evita sentir dor. E se o uso for exagerado por pessoas que não têm muita informação sobre o que consomem. Opioides eram controlados nos Estados Unidos, na década de 90, mas grandes farmacêuticas fizeram uma grande campanha e propaganda dizendo que opioides não geravam um vício, e seus representantes de vendas, vendedores, com uma tarefa simples: convencer médicos a prescrever maiores doses deste medicamento, ou melhor, droga, e para isso, tudo é válido como recompensas para quem distribuísse mais prescrições. No mercado farmacêutico mundial, não se trata de uma exclusividade dos Estados Unidos, e nem do passado. Atualmente é uma constante. Os médicos não estavam preocupados em checar se esta droga era ou não realmente viciante, e o que aconteceu em 1997 eram passadas prescrições para 670 mil, mais em 2002 este número já chegava a 6,2 milhões de prescrições deste medicamento, gerando mais de 30 bilhões de dólares de faturamento para esta empresa. Mas isso também aumentou para todas as outras grandes farmacêuticas em 2012. Mais de 2,55 milhões de prescrições foram passadas para uso desta droga. Devido a isso, mais de 463.390 americanos morreram devido ao uso demasiado desta droga, gerando uma epidemia. Esta empresa, Purdue Pharma, declarou falência e teve que pagar somente uma multa sem nenhum condenado, e receberam imunidade judicial, ou será tiveram uma saída conveniente e fácil. Mas nada pode ser pior que isso. Sim, pode ser pior, sim. As grandes farmacêuticas têm o poder e a influência de obrigar o mercado a comercializar e comprar drogas, vacinas e medicamentos sem eficácia comprovada ou testada e, ainda em experimento, e por meios de contratos litigiosos com entidades regulatórias e governo, conseguem aprovação para isso. Como exemplo, Biogen, um remédio para Alzheimer com valor de mercado superfaturado e sem eficácia comprovada, e mesmo tendo sua aprovação questionada por conselheiros de empresas regulatórias, foi aprovado. Entidades como a Organização Mundial de Saúde, que deveriam ser fiscalizadores destas empresas e não cúmplices das grandes farmacêuticas, e até com conflito de interesses. O fato é que parte dos fundos que mantêm várias entidades regulatórias de saúde ao redor do mundo vem de onde? Como você pensou das grandes farmacêuticas? Como empresas regulatórias podem se manter imparciais quando elas são mantidas por dinheiro de grandes empresas e de governos corruptos? Isso acontece porque as grandes farmacêuticas compram influências e o famoso lobby dentro dos congressos e parlamentos mundiais. Essas empresas contribuem para campanhas de políticos e parlamentares. Com isso, elas conseguem comprar leis e controlar seus preços, mesmo que este seja astronomicamente acima do preço de custo, mantendo fora do mercado competidores menores. Ou seja, eles operam sim como cartéis, e não existe outra forma de descrever este tipo de ação. Depois de tudo isso, vemos que alguns medicamentos legalizados não eram aconselhados para tratamento precoce de Covid.
Mas uma das grandes farmacêuticas aparece com um comprimido de patente protegida que teria, e poderia ser similar, ou um clone de remédios já existentes que tem um preço muito menor, mas que foram desqualificados pelas grandes farmacêuticas e pela mídia por elas controlada. Você pode acreditar na ciência desde que ninguém a controle, e ela seja ética, honesta, justa e humana. Mas todos vocês sabem que a grande maioria dos humanos não conseguem ter ou manter estes atributos, quanto existem outros interesses envolvidos. E são humanos que fazem ciência. Por isso, cuidado. Boa sorte!